A paz do Senhor, irmãos, boa noite. Graças a Deus estamos aqui. Eu sempre digo que é um privilégio, né? Nós subirmos a esse púlpito, a essa tribuna e podermos transmitir aos irmãos, comunicar aos irmãos um pouco da palavra de Deus e um pouco daquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração para falar a esta igreja e a aquele que estiver assistindo a esta gravação. Falar sobre o movimento dos desigrejados, fundamentos, reflexões e perspectivas para a igreja brasileira é algo bem importante, sobretudo nos dias que nós vivemos hoje em dia, nos dias que nós vivemos onde a igreja tem passado por problemas e por situações onde nós temos que refletir sobre muitas coisas, sobretudo nesse momento pós-pandemia que nós vivemos e até mesmo nesses últimos meses onde a igreja ela tem se entranhado em movimentos políticos. Então é importante que a gente possa entender, dentro dessa perspectiva dos desigrejados, o papel e a missão que a igreja ela tem e a perspectiva dela para o futuro da igreja brasileira. Falando sobre os fundamentos do movimento dos desigrejados, primeiramente interessante a gente apresentar um breve conceito, e eu irei ler. O chamado movimento dos desigrejados vem crescendo a cada dia. Este fenômeno surge com a interpretação de que toda estrutura religiosa apresenta-se como instituição desnecessária. Para aqueles que levantam a bandeira do desigrejamento, eles entendem que a igreja, como instituição humana, é uma instituição hoje desnecessária. E mais, defendem que a fé cristã pode ser exercida desvinculada da comunhão da igreja. Eles entendem que a profissão de fé, que o exercício da vida cristã pode acontecer fora da comunhão do corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. Portanto, trata-se de um movimento de pessoas que, segundo eles, não romperam com as suas confissões dogmáticas, mas que, no entanto, não aceitam a forma institucional da igreja. Na perspectiva dessas pessoas, eles ainda permanecem com a sua fé. Eles não romperam com a sua vida de fé, com a sua comunhão a nível dogmático. Tanto é que eles nem utilizam o termo desigrejar. O termo desigrejar é um termo que foi popularizado, mas eles costumam utilizar o termo desinstitucionalizados. Ou seja, eles não pertencem mais à instituição igreja humana, porém, eles entendem que ainda fazem parte do assim chamado corpo espiritual de Cristo. Outra coisa importante nesse início conceitual é a gente fazer uma diferença entre o crente desviado, como nós utilizamos essa expressão, né, que é o apóstata da fé, e o desigrejado ou desinstitucionalizado. Destaca-se que este fenômeno de autonomia eclesiástica difere dos assim chamados cristãos desviados, que deixam a igreja para se engajar na vida de apostasia. Isto é, na realidade, esse numeroso público são de cristãos sem igreja, mas não necessariamente sem fidelidade. São pessoas que não participam de denominações nem compartilham de crenças oficiais. Então, eles entendem que eles não são desviados, de que eles permanecem na comunhão do corpo espiritual de Cristo, que é a igreja, porém eles não desejam manter qualquer vínculo ou qualquer compromisso com instituições, igrejas e membresia de igreja.
Mas é claro que nós temos, como cristãos, nós temos uma visão bíblica e teológica muito diferente disso, porque nós entendemos que a vida cristã, a vida com Deus, a comunhão com o corpo de Cristo, ela tem necessariamente a importância fundamental de que nós possamos viver em comunhão e em comunhão presencial. Essa é a regra básica e fundamental para a comunhão do corpo de Cristo. E ainda, o Alexandre Bilhalva, escrevendo um artigo cujo título principal é Os Desigrejados, esse artigo ele é de 2020, ele afirma o seguinte, que os movimentos de desigrejados sustentam postulados próximos ao gnosticismo, uma vez que procuram reduzir o cristianismo a uma dimensão unicamente espiritual, sem templos, sem organização eclesiástica, sem arrecadações, sem ênfase litúrgica, apresentando uma proposta de experiência unicamente mística, ao afirmar que todos são templos do Espírito Santo, assim reduzindo a igreja a uma experiência puramente espiritual e desprezando as demais revelações que a constituem. Então, para boa parte desse movimento dos desigrejados, eles aproximam muito a ideia ou o conceito de igreja aos conceitos gnósticos, porque eles reduzem a igreja a uma experiência puramente espiritual ou puramente mística. Só que nós sabemos que a igreja ela vai muito além de espiritualidade. A igreja vai muito além do que qualquer circunstância espiritual. A igreja ela tem estruturas complexas, estruturas profundas que vão além da questão espiritual. Então, reduzir o conceito ou a ideia de igreja a algo meramente espiritual ou a algo meramente místico se aproxima do gnosticismo e aproxima-se do próprio ateísmo. Porque o gnosticismo ele é um conjunto de filosofias onde cada homem é um ser imortal e espiritual e que transcende a própria materialidade das coisas. Ou seja, o homem ele é um ser espiritual, o que o aproxima da própria divindade, fazendo com que o gnosticismo ele se aproxime bastante do ateísmo, ou seja, da não necessidade de Deus. Da não necessidade de Deus. Ainda, queridos, dentro dessa perspectiva, alguns dados interessantes. Veja, o censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, ele disse que os evangélicos, que até então, no ano de 2000, eram 15,4% da população brasileira, no censo de 2010, eles foram de 15,4% em 2000 para 22,2% da população brasileira. Então, um crescimento bem significativo. Sendo que desses 22,2% de cristãos evangélicos, 21,8% são evangélicos sem vínculo com igreja, ou seja, evangélicos desinstitucionalizados. Ou seja, 1 a cada 5 crentes, 1 a cada 5 evangélicos aproximadamente está fora e não possui ou não deseja possuir qualquer vínculo institucional com a igreja. Na época, em 2010, cerca de 42,2 milhões de evangélicos brasileiros, o que perfazia, na época, 9,2 milhões de desigrejados. É claro que esse número está bem desatualizado. A última pesquisa que nós tivemos em relação a isso foi pelo Instituto Datafolha, em 2020. E segundo o Instituto, os evangélicos hoje no Brasil, em 2020, ou seja, 2 anos atrás, estavam por volta de 31% dos brasileiros. O que equivale, em números reais, a aproximadamente 65 milhões de evangélicos. O que a gente fazendo uma proporção, uma estimativa, né, se nós fôssemos pegar
a estimativa do IBGE em 2010 de cerca de 21,8, daria em números reais, segundo a estimativa do Datafolha de 2020, aproximadamente 15 milhões de evangélicos sem vínculo institucional. São muitos crentes fora da igreja, são muitos crentes que não querem, não desejam, voluntariamente decidiram não participar e não ter comunhão com outros irmãos na fé. Queridos, e apontando algumas razões para esse afastamento, podemos apontar algumas. A decepção com o modo de organização e gestão da instituição. A corrupção que ocorre nos corredores das igrejas. O mundanismo que tem entrado, que tem inundado as nossas igrejas. Ao invés da igreja estar efetivamente influenciando o mundo, os padrões e os conceitos do mundo têm influenciado a igreja. As riquezas e o autoritarismo religioso. Nós vemos hoje grandes lideranças religiosas vivendo verdadeiras opulências, desfrutando de riquezas em nome da igreja ou em função da igreja e governando, presidindo igrejas de forma autoritária, os chamados donos de igreja. A hipocrisia de muitos fiéis que pregam um comportamento, mas que vivem para a sociedade um comportamento diferente. Vocês sabem que a maior técnica ou a maior ferramenta de evangelismo que nós podemos traçar, que nós podemos apresentar é o nosso testemunho pessoal. Não adianta nós termos um discurso cristão se o nosso comportamento difere do mesmo. A desconfiança da integridade de líderes, isso é algo que não vem de hoje. Nós vemos aí muitos líderes, com seus posicionamentos e com quedas, muitas das vezes, envergonhando e trazendo manchas para a igreja do Senhor. Temos mais. As promessas de prosperidade nunca alcançadas. As igrejas que pregam a doutrina da prosperidade, ou a teologia da prosperidade, onde muitos membros têm feito grandes sacrifícios financeiros para alcançar supostas bênçãos que nunca chegam, e na verdade eles acabam tendo o seu patrimônio dilapidado. Os desvios de caráter, o abuso espiritual, a acepção de pessoas. Queridos, igrejas onde existem desvios de caráter, o abuso espiritual, a acepção de pessoas, são igrejas onde a palavra fiel de Deus não é pregada, porque aonde é pregada a palavra fiel, esses problemas eles são minimizados, sem dúvida alguma. A apropriação ilícita dos recursos, que são o uso indevido dos recursos da igreja para finalidades pessoais, muitas das vezes de líderes. A banalização do ministério pastoral. Irmãos, hoje em dia, sobretudo nas igrejas pentecostais e neopentecostais, qualquer um vira pastor. Não há necessidade de ter muito critério, não. Os critérios são apenas os básicos dos básicos. Basta haver uma indicação para que a pessoa seja ordenada a este cargo tão nobre, essa função tão nobre, que é a função de pastoreado. São igrejas que não têm o cuidado devido, colocam qualquer pessoa, e nós temos visto a colheita dos maus frutos, de maus líderes que são ordenados. O abuso na demonstração de poder e a ênfase exagerada na arrecadação de dízimos e ofertas, entre outras. Queridos, existe um autor chamado Nelson Bomilcar. Ele escreveu um livro cujo título principal é Os Sem Igreja. É um livro de 2012 pela editora Mundo Cristão. Ele aponta que existem dentro do movimento dos desigrejados, ele aponta pelo menos 5 subgrupos de pessoas que são desigrejadas, que muitas das vezes estão na igreja ou que pensam que não são desigrejados, porém, infelizmente, são.
Primeiro, aqueles que se assumem sem igreja, sem vínculo, parcerias ou compromissos institucionais com comunidades e denominações. É aquele que simplesmente não faz parte mais da igreja. Ele já rompeu completamente qualquer vínculo com a igreja, não faz parte da igreja e não deseja ter qualquer compromisso com a igreja ou instituições religiosas. 2. Os que se desencantaram com a instituição formal religiosa e mantêm uma distância preventiva, moderada ou assumida assintosamente. É aquele que até mantém um certo vínculo, até vem para a igreja uma vez na semana, uma vez no mês, quando tem algum evento, mas por uma questão de segurança, segundo ele mantém uma certa distância, prefere não se envolver, prefere não ter compromisso, senta ali pelo final, não quer muita conversa com os irmãos, acaba o culto, vai embora, e assim ele vai vivendo a vida dele nessa distância moderada. 3. Outros ainda estão arraigados na instituição, mas vivem relacionamentos superficiais e quase nulos. É aquele crente que vem para os cultos, está presente nos cultos, participa da ceia, participa dos eventos, participa das reuniões, porém entra mudo, sai calado. Não quer conversa com ninguém, não quer assunto com ninguém, a gente vai procurar, ele se esquiva, o pastor vai atrás dele, ele não quer muita conversa. É esse tipo de desigrejado. Está na igreja, mas ele se abstém de ter qualquer relacionamento com os irmãos. Queridos, estar apenas na igreja não significa que você está em comunhão com a igreja. Comunhão é relacionamento. Comunhão é você participar da vida do seu irmão e o seu irmão participar da sua vida de alguma forma. Isso é comunhão com o corpo de Cristo. Isto é comunhão entre os membros, entre a membresia da igreja. Então, há um equívoco muito grande se o crente acha que apenas vir para a igreja, entrar calado e sair mudo e não ter papo com ninguém, se ele pensa que está em comunhão, ele está equivocado. 4. Os que se recolhem em grupos pequenos, que se reúnem informalmente em casas ou outros lugares. São os pequenos grupos, as células. Irmãos, antes da pandemia e agora muito mais após a pandemia, muitos crentes estão equivocados. Abdicaram de estar na igreja, abdicaram de frequentar as reuniões da igreja, abdicaram de frequentar os cultos ao Senhor e apenas participam de células. Aí alguém vai dizer, mas a célula não é a igreja? Não, a célula ela é uma microscópica parte da igreja. A igreja é um corpo. A célula é a menor e microscópica partícula que forma o corpo. Então, você fazer parte de uma microscópica partícula do corpo não significa que você tem comunhão com todo o resto do corpo. Então, fazer parte meramente de uma célula ou de um pequeno grupo não faz de você membro do corpo espiritual de Cristo. Fazer parte do corpo espiritual de Cristo é estar em comunhão presencial com os demais irmãos. Ainda que você faça parte de uma célula, de 2 células, que bom, mas vir para os cultos com o restante da igreja é fundamental para a comunhão e nós vamos entender isso já já. E por fim, e ainda os cristãos sem igreja que acompanham mensagens e reflexões pela internet. Aí é pior ainda, né? Nem vem para o culto no templo, nem participa de pequenos grupos, células, e simplesmente assiste cultos online, ao vivo ou gravado, e acha que está em comunhão com Cristo. Queridos, isso é um equívoco imenso. Da mesma forma que houve um equívoco imenso na pandemia de Santa Ceia online. Queridos, não existe Santa Ceia online.
Santa Ceia é comunhão do corpo de Cristo. E agora, tem igrejas que trouxeram dos Estados Unidos, agora a igreja constituída no metaverso. O metaverso é um ambiente virtual criado pelo grupo Facebook, onde as pessoas têm uma vida virtual. Tem a sua vida no mundo real e tem sua vida virtual. Você escolhe um bonequinho chamado de avatar. É um bonequinho seu. O bonequinho vai representá-lo. É como se fosse um joguinho de videogame, onde você é um personagem do jogo. Aí você tem a sua casa virtual, você tem o seu trabalho virtual, você tem sua namorada virtual, ou namorado virtual, você tem a sua igreja virtual. E tem uma grande denominação brasileira com pastores bem conhecidos que estão trazendo para o Brasil essa novidade de igreja no metaverso. Queridos, é a verdadeira institucionalização do desigrejamento. Estas igrejas estão institucionalizando, estão regulamentando o desigrejamento. A partir do momento que você cria um ambiente virtual para aqueles que não querem ir para a igreja física. Nós temos que estar atentos, nós temos que estar cuidadosos em relação a tudo isso, meus irmãos. Então, estamos falando sobre fundamentos, estamos falando sobre reflexões, e estamos falando sobre perspectivas para a igreja brasileira dentro do movimento dos desigrejados. Queridos, afinal, será mesmo necessário frequentar uma igreja? Aí nós vamos ali para o livro de Hebreus. Se você tiver a sua Bíblia, abra. Hebreus no capítulo 10, verso 23 ao 25. Hebreus 10, verso 23 ao 25, que diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Glória a Deus. Esses 3 versículos nos trazem a base do porquê nós temos que frequentar uma igreja. Preste atenção nesses 3 verbos: apegar, no verso 23, incentivar, no verso 24, e reunir, no verso 25. Então perceba, nós como igreja devemos nos apegar à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Nos apegar significa nos agarrar com firmeza, nos agarrar com toda a força à esperança que professamos. E que esperança é essa, meu irmão? É a esperança da vinda do Senhor, é o dia do Senhor. Essa é a nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Então essa é a base da vida cristã, é nós nos apegarmos, é nós nos agarrarmos à esperança de que Ele virá buscar a sua igreja. Mas veja no verso 24, e consideremos uns aos outros, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Então eu tenho que considerar o meu irmão tem que considerar a mim, para que ele me incentive, para que eu o incentive, para que nós juntos nos estimulemos, nos esforcemos, que nós juntos possamos trazer a cada um uma palavra de ânimo. Ei, te anima! Ei, te anima! Para quê? Para que nós possamos praticar o amor.
para que nós possamos praticar as boas obras, porque o amor e as boas obras fazem parte do processo de santificação, e sem santificação ninguém verá ao Senhor. Então perceba, a comunhão na igreja apresenta para nós um relacionamento tanto vertical entre Deus e o homem, quanto horizontal entre os homens, entre os seres humanos, entre os irmãos. Porque no momento que nós estamos em comunhão, eu incentivo o meu irmão a praticar o amor, eu incentivo a minha irmã a praticar as boas obras, e vice-versa, e assim nós vamos crescendo, e assim nós vamos amadurecendo, e assim o processo de santificação vai se aperfeiçoando na minha vida e na vida dos meus irmãos, e assim nós vamos nos aproximar do Senhor e da esperança do dia em que Ele virá. E veja no verso 25: não deixemos de nos reunir. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Veja, o desigrejamento não é de hoje. Segundo o costume de alguns, na época da igreja primitiva. Na época, nos tempos da igreja primitiva, nos tempos em que a carta aos Hebreus foi escrita, já haviam crentes que não iam mais para a igreja. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Então o desigrejamento não é algo do nosso tempo, é algo antigo. Aí ele fala: mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Glória a Deus. Então a função de nós estarmos na igreja, meus irmãos, nós temos a função horizontal de estimular, de encorajar, de incentivar o meu irmão e o meu irmão a mim, para que eu cresça na prática do amor, na prática das boas obras que levam à santificação, que me leva a Deus. E estarmos reunidos, e diz assim: ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Quanto mais o dia da vinda do Senhor se aproxima, quanto mais a volta do Senhor se aproxima, quanto mais a esperança da vinda do Senhor se aproxima, mais nós temos que estar unidos em comunhão com o corpo espiritual de Cristo, que é a igreja do Senhor. Eis o motivo, eis a importância, eis a resposta da necessidade de nós estarmos na igreja. É na igreja que nós encontramos os meios da graça de Deus. E o que são os meios da graça de Deus? São os instrumentos pelos quais Deus comunica as suas bênçãos. A palavra, a oração, o louvor, a santa ceia, a disciplina eclesiástica, o batismo em água, todas essas coisas em comunhão se tornam mais plenas na vida do cristão. Você cear em comunhão se torna plena ainda mais a sua comunhão. Você não tem como apresentar disciplina eclesiástica sozinho. Você não tem como se batizar sozinho. Você pode até ouvir a palavra, você pode até aprender a palavra, você pode até louvar e orar sozinho, mas quando nós estamos em comunhão com o corpo de Cristo, todos esses meios da graça, eles se tornam ainda mais plenos em nossas vidas. Amém? Algumas reflexões que nós precisamos fazer. Em tempos de pandemia, como fica a comunhão do corpo de Cristo? Vivemos um momento de grave pandemia mundial. Ainda temos que aprender a conviver com essa enfermidade, mas as ondas e aquele momento tão turbulento que nós vivemos no Brasil e no mundo, graças a Deus, já passou. Mas é importante a gente lembrar que a pandemia ela trouxe diversos prejuízos
e também apresentou alguns desafios, tanto horizontais, na comunhão com Deus, quanto verticais, na comunhão entre nós, irmãos, porque muitos crentes não conseguiram manter a comunhão com Deus sozinho em casa, e tampouco ter comunhão com os irmãos, afinal de contas, as igrejas, elas fecharam. É importante nós lembrarmos também que houve um aumento significativo dos desigrejados, embora nós ainda não tenhamos números oficiais, mas é muito claro, é muito visível ver o quanto muitas igrejas ainda não recuperaram a sua membresia, e outros tantos apostataram da fé, se desviaram mesmo, saíram e abandonaram a igreja definitivamente. É importante também a gente lembrar essa questão do ambiente virtual versus o ambiente presencial. Queridos, o ambiente virtual, ele veio para ficar. É algo que não tem como voltar atrás. A ferramenta do mundo online veio para ficar e é algo definitivo. Cabe às igrejas se adaptarem. Muitas já transitavam com as mídias, com redes sociais, ou com rádios, ou com televisões. Outras começaram agora, mas cabe a estas igrejas recuperar o tempo perdido e tentar alcançar esse público, porque hoje nós temos um público que transita com muita facilidade entre o ambiente presencial e o ambiente virtual. E as igrejas têm que saber usar com inteligência e com temor a Deus. Esta ferramenta aqui, é claro que não é tão nova, mas é uma ferramenta que para muitas igrejas ainda é uma novidade e algo difícil de lidar. Mas é importante nós entendermos que o mundo virtual, ele jamais suprirá a necessidade da comunhão presencial. Jamais. Porque nós somos seres físicos. Nós somos seres relacionáveis. E há coisas que dentro da igreja só podem ser feitas presencial, como a ceia, como o batismo em águas, como a disciplina eclesiástica. Tem coisas que apenas de forma presencial elas podem ser feitas. É claro que existem algumas coisas que podem ser transportadas para o ambiente virtual, como por exemplo o ensino, como por exemplo reuniões, de lideranças, podem facilmente serem transferidas para o ambiente virtual, mas a necessidade do contato presencial jamais será suprida em sua totalidade pelo ambiente virtual. Jamais o ambiente presencial será efetivamente suprimido pelo ambiente virtual. Importante também falarmos, irmãos, que novas oportunidades surgiram para a igreja. Oportunidade de ressignificar alguns conceitos, a oportunidade de ressignificar a sua identidade como agência do céu aqui nesta terra, a oportunidade de ressignificar a sua atuação como entidade social, porque a igreja, embora tenha a principal missão de pregar o evangelho, a igreja também tem a sua missão como entidade social, porque a igreja é uma entidade civil que compõe a sociedade. E também a oportunidade que a igreja tem de ampliar as suas fronteiras neste mundo. Queridos, hoje, através do ambiente virtual, a igreja pode alcançar os 4 cantos da terra. Não há mais limites para a proclamação, para a anunciação do reino de Jesus, através das redes sociais, através das mídias sociais, através dos ambientes sociais. É claro que com sabedoria, é claro que com temor a Deus, como falei há pouco, mas é uma ferramenta que veio para ficar e que se consolida a cada dia, e que nós, como igreja, temos que ter a sabedoria e a inteligência para usarmos essa ferramenta a nosso favor, para termos o maior alcance e para ampliarmos as nossas fronteiras como agência do céu nessa terra. E por fim, reflexões e soluções para a igreja. Novas estratégias para pregar o evangelho e viver o cristianismo real
influenciando essa geração. Queridos, o ambiente virtual é uma excelente oportunidade para que nós possamos pensar em novos meios e em novas estratégias para alcançar este mundo e para influenciar esta geração. É uma ferramenta que nós não podemos abdicar e que nós não podemos abrir mão. E por fim, queridos, a última parte. Falamos de fundamentos do movimento dos desigrejados, apresentamos algumas reflexões e agora algumas perspectivas. Como esse estudo, essa apresentação, essa exposição, ela tem como base um artigo acadêmico, eu não poderia deixar de apresentar algumas sugestões práticas para que nós possamos enfrentar essa crise dentro das igrejas, a crise do movimento dos desigrejados. É importante, irmãos, nós lembrarmos que a igreja é chamada a responder a Deus, a viver o amor e cumprir a sua missão. Mas de que forma? Anunciando o Evangelho, comunicando vida espiritual e valorizando e resgatando aqueles que voluntariamente saíram da igreja. E vão aqui algumas soluções que visam contribuir para esse enfrentamento dessa crise que nós temos vivido de ordem eclesial. É claro que são algumas dicas e alguns conselhos pessoais, são meus, mas que podem servir a esta igreja ou podem servir para outra pessoa que estiver assistindo a este vídeo. Primeiro, projeto Missão de Volta para Casa. Primeiro ponto, realizar um censo estatístico dos membros que deixaram de congregar na igreja local. É comum as igrejas, grandes ou pequenas, terem uma secretaria e terem um arquivo, uma fichinha dos seus membros. Então, através dessa fichinha, nós temos um censo para saber quem está na igreja e quem saiu. Porque às vezes são tantas pessoas que saíram da igreja que às vezes a gente nem sabe se a pessoa saiu da igreja. Às vezes a gente só vai se dar conta passado 1 mês, 2 meses, e a pessoa sumiu, não apareceu mais. Então é importante a gente ter em mãos e saber quem está vindo, quem não está vindo, e ter esse controle através da ficha dos membros. Segundo, realização de contato visando o agendamento de visitas. Irmão, contato sem pressão, contato livre, uma ligação, uma mensagem através do aplicativo de mensagem. É claro que respeitando a pessoa, respeitando o tempo, respeitando o horário. Se a pessoa não atender, ok. Se a pessoa não responder a mensagem, visualizar e não responder, ok. Você respeita a pessoa. Agora, se a pessoa responder ao contato, tentar conversar com ela. Aí nós vamos para o terceiro ponto, que é a promoção de conversas e aconselhamentos. Essa conversa, de preferência, presencial. Mas se a pessoa não se sentir à vontade, em ambiente virtual, videochamada, por telefone, algo assim. Para quê? Para que nós possamos compreender os motivos, entender os sentimentos da pessoa. Por que você saiu? O que aconteceu? Alguém falou alguma coisa? Você está ferido com alguma coisa? Você praticou alguma falha e você está envergonhado por alguma circunstância? Procurar entender as motivações, as circunstâncias, os sentimentos da pessoa e dessa forma oferecer ajuda. E dessa forma oferecer acolhimento. As pessoas necessitam hoje de acolhimento. As pessoas hoje em dia têm a necessidade de se sentir acolhidas, um sentimento de pertencimento a determinada comunidade, irmãos. Aí nós vamos para o quarto ponto. A formação e treinamento de equipes de visitação. Modelo de pequenos grupos. 3, 4 pessoas fazendo a reunião, 60 minutos no máximo. Oração, louvor, palavra rápida e um breve momento ali de
de conversa informal, de preferência com uma cartilha preparada pelo pastor ou por alguma equipe de irmãos da igreja que tenham habilidade na palavra. Por que a importância da cartilha? Porque a cartilha vai orientar o passo a passo da equipe, para que não fuja daquela liturgia, para que tanto a igreja quanto o pastor da igreja tenham controle daquilo que foi falado. Então é importante ter uma cartilha que vai guiar a equipe. Quinto, a implantação de serviços de acolhimento e de mentoria. Irmãos, mentoria é fundamental. Todo crente, seja um jovem, um adolescente ou um crente já de idade, todos nós deveríamos ter um mentor espiritual, que é aquela pessoa de confiança, mais sábia, mais experiente que nós, que venha nos orientar, que venha nos ajudar, que venha nos dar conselhos, que venha nos segurar pela mão em momentos difíceis. É fundamental nós termos mentores em nossa caminhada cristã. É fundamental. E eu falo aqui de implantação de serviços de acolhimento, queridos, eventos, reuniões, atividades, retiros, encontros. Isso são facilitadores de acolhimento. Isso geram nas pessoas um sentimento de pertencimento. Isso gera comunhão. E nós, como nós vimos, uma vez que nós estamos em comunhão, um crente estimula o outro crente, que estimula o outro crente a praticar o amor e as boas obras no processo de santificação, para que nós nos apeguemos à esperança da vinda do Senhor. Relacionamento horizontal que leva ao relacionamento vertical. Isso é comunhão, queridos. E por fim, uma planilha dos resultados obtidos, porque é na planilha que nós vamos ver os números, nós vamos analisar os números para pensar as estratégias, e se não deu certo, vamos repensar as estratégias e vamos adaptar e adequar até que dê certo. E ainda, irmãos, algumas condutas práticas no sentido de prevenir ou evitar o desigrejamento. São opiniões minhas. 1. A atenção e o cuidado aos membros de forma individual. Queridos, os pastores, os líderes de departamentos, de missões, eles não têm apenas que estar atentos às questões espirituais. Devem estar atentos às carências emocionais, às carências espirituais e as carências materiais, de forma próxima, de forma presente, com um diálogo constante. Não é apenas tomar uma atitude quando o crente está passando por uma dificuldade, ou quando o crente ele dá um grito de lá, olha, me socorra, me ajude. É ter esse contato próximo, diário, se possível, para que no diálogo, na proximidade, na presença, o líder ele possa entender as carências emocionais, as carências espirituais e materiais, de forma preventiva. Como é que o líder ele vai atuar, por exemplo, num casamento que está destruído, se ele só sabe quando os irmãos já anunciaram o divórcio? Não tem como. Não tem mais o que ser feito. Agora, quando o líder ele faz o acompanhamento próximo, um diálogo próximo, presente na vida daquela família, ele vai conseguir identificar as dificuldades emocionais, as dificuldades conjugais, as dificuldades espirituais e vai poder aplicar a cura antes que aconteça o pior. O líder do jovem vai atrás do jovem depois que o jovem cair. Aí é difícil trazer esse jovem de volta. Agora, quando o líder de jovem ele está próximo e ele entende a necessidade daquele jovem, ele consegue atuar de forma preventiva. Assim como a liderança das senhoras, assim como a liderança dos adolescentes, assim como o pastor dos obreiros,
Esse é um ponto, esse cuidado e essa atenção individual. Nós somos seres individuais. Nós não podemos ser tratados de forma coletiva, irmãos, porque somos seres individuais e personalíssimos. Segundo, a consolidação através do discipulado. Queridos, pregar a palavra de Deus é muito fácil quando nós vivemos num país onde nós temos essa liberdade, e nós ainda temos nesse país, embora, como falei em outra oportunidade, nós desperdiçamos essa oportunidade de pregar o Evangelho. Desperdiçamos. Por brigas, por questões doutrinárias, por questões de poder, porque a igreja tem se politizado e tem esquecido de pregar o Evangelho. Por razões infindas que sejam, nós perdemos a oportunidade de pregar e de anunciar o nome de Jesus. Queridos, mas pregar o Evangelho ainda é fácil. O difícil é transformar em discípulos. Jesus nos chamou para pregar o Evangelho e fazer discípulos. Temos que fazer discípulos. Eu escrevi aqui que o evangelismo, ele se consolida no discipulado. E o discipulado, ele dura meses, ele dura anos. E no discipulado nós temos que ensinar ao discípulo sobre o novo nascimento. Nós temos que ensinar sobre arrependimento. Nós temos que ensinar sobre frutos do Espírito. Nós temos que ensinar sobre santificação. Nós temos que ensinar sobre mordomia cristã. E nós temos que ensinar sobre vida eterna, para que ele consolide a sua fé, irmãos, para que ele se fortaleça, para que ele cresça, para que ele tenha base bíblica e teológica, para que ele possa estar revestido com as armaduras de Deus e resistir às astutas ciladas do inimigo no dia mau e permanecer de pé. Em terceiro e último conselho, o fomento dos dons espirituais e talentos naturais. Você se sentir útil em uma igreja, você se sentir útil em uma comunidade é fundamental. Gera o sentimento de pertencimento. Quando você se sente útil, você entende que você é importante para aquele lugar. Você é importante para aquelas pessoas. Que você é útil, que a sua presença ali há uma necessidade. Isso te ajuda no crescimento espiritual. Isso te ajuda no fortalecimento da sua vida cristã. E ajuda você a ter mais comunhão com os seus irmãos. Então, fomentar, incentivar os dons, os talentos, o uso desses talentos na igreja, sobretudo nos adolescentes, sobretudo nos jovens, isso é fundamental para que nós tenhamos crentes engajados, crentes que cresçam espiritualmente, no futuro vão formar outros discípulos como ele e vão permanecer firmes na igreja e não irão somar ao movimento dos desigrejados. E as considerações finais, irmãos, que eu faço, é que as lideranças das igrejas devem refletir sobre suas condutas. É importante, irmãos, cada um de nós, como líderes, como pastores, como servos de Deus, como líderes de igreja, que nós façamos rotineiramente uma autocrítica. Será que a minha conduta, será que as minhas palavras, elas são úteis para convergir os corações, ou elas apenas repelem os corações? Será que a minha conduta como líder, a minha conduta como pastor, a minha conduta como líder de igreja, o meu comportamento e as minhas palavras sejam atraentes à igreja, ou o meu comportamento e as minhas palavras repelem e afastam os corações? Outra coisa importante, irmãos, precisamos de igrejas saudáveis e bíblicas. O que é uma igreja saudável e bíblica? É aquela onde existe a pregação fiel da palavra. E essa pregação, ela é seguida por sinais que a confirmam. Sinais de poder de Deus,
porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. Palavra fiel, seguida por sinais. A igreja saudável e bíblica é aquela que aplica os sacramentos, como a Santa Ceia, com o batismo em águas. É aquela igreja que aplica a disciplina eclesiástica. É aquela igreja que prega e anuncia a vinda do Senhor. Essa é uma igreja saudável. Esta é uma igreja bíblica. Queridos, a igreja precisa assumir sua responsabilidade de proclamar o reino de Deus nessa sociedade. Esse é o papel da igreja. Esta é a missão da igreja: proclamar o reino de Deus nesta sociedade. Queridos, desculpem, mas a igreja, ela não vai mudar esta sociedade se juntando com militância política. A igreja não irá mudar a sociedade se engajando com candidatos. A igreja irá mudar a sociedade com a pregação do Evangelho, porque é a pregação do Evangelho que muda o coração do homem. É a pregação do Evangelho que muda a mente. É a pregação do Evangelho que muda as vidas, e não o engajamento com partidos ou candidatos. A função da igreja é facilitar a obra redentora de Cristo, a atuação do Espírito Santo, a governabilidade do Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Queridos, a nossa esperança está no Deus soberano. A nossa esperança vem do alto, a nossa esperança vem dos céus. Queridos, se você colocar a minha ou a sua esperança em algum político, em alguma bandeira política ou em algum candidato, nós somos miseráveis e nós não entendemos nada do que é o Evangelho. A nossa esperança está em Cristo, a nossa esperança está na sua palavra, porque fiel é aquele que prometeu. Portanto, que nós nos apeguemos firmemente a essa esperança de que um dia o Senhor virá, e que nós possamos proclamar o Evangelho com ousadia, para que todos aqueles que se afastaram da igreja, seja como desinstitucionalizados, seja como aqueles que apostataram da fé, possam ouvir e possam voltar correndo à comunhão do único que pode nos salvar. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos.